Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma edição, eu e João Gabriel, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Hoje, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Boa noite, João, mais uma vez, tudo bem? Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Hoje tem muito assunto para a gente repercutir. Como sempre, assuntos polêmicos, né, Albert? Até no programa de terça-feira passada, eu citei ali, né, 2020, né? Começou duas polêmicas muito grandes, né? Que foi o episódio da estação do transbordo de lixo lá no Marco Divisório, que o prefeito teve que voltar atrás, e depois, na sequência, aquele vídeo, né, do guincho lá envolvendo o prefeito e o vereador Maurivan. E agora surgiu aí uma terceira polêmica, né? Então, tem que estar preparado. Com certeza. A gestão municipal tem que estar preparada para responder isso aí, né? Em relação às águas nossas aí, radioatividade, mas nós vamos comentar daqui a pouquinho nas notinhas do Pautando. Iniciando o programa, João, que coisa ontem à noite, hein? Associação Atlética Caldense em Belo Horizonte, vencendo o América Mineiro até os 52 minutos, faltando poucos segundos para encerrar. E o jogador lá da intermediária me solta um tirambaço e acaba empatando o jogo, né? Que pena, né, João? Pois é, eu estava passando ao vivo esse jogo aí pelo Globoesporte.com, né? Transmissão ao vivo liberada para todas as pessoas que quisessem assistir. Eu estava assistindo por lá, né? E na hora que o cara fez o gol eu não acreditei, porque muito foi um azar, tiro né, ali de fora da intermediária, um tiro de longe, né? Ele chutou a bola, parece que ela estava vindo fraca, né? E o goleiro, eu acho que ele demorou. Na verdade, ele foi uma falha de posicionamento da defesa da Caldense. Com certeza. Né? O rapaz recebeu a bola sozinho, teve tempo de dominar, preparar e chutar preparar ainda, o chute, verdade. Bater, né? A zaga ele não combateu, os volantes também não fizeram o combate, e eu acho que o goleiro também falhou no lance. Isso é pra gente ver, né? As pessoas criticaram tanto em relação à formação dessa equipe. É claro que se enfrentar uma equipe de Série A do brasileiro, preparando para a Copa Libertadores da América, que é o São Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial, várias vezes campeão das Libertadores, é o nível um pouco acima daquilo que nós temos para disputar em termos de Campeonato Mineiro. Eu acho que foi um início muito bacana, a gente tem que parabenizar a comissão técnica, a todos da diretoria, porque dessa forma, se conseguir angariar pontos fora de Poços de Caldas e dentro de casa conseguir fazer o seu dever de casa, com certeza terá aí um futuro bastante próspero dentro do Campeonato Mineiro. E vislumbrando também aquilo que a gente sempre coloca, a Série D do Brasileiro, que iniciará logo após o Campeonato Mineiro, né, João? Pois é, o que você falou, né, Albert? O São Paulo é um time da Série A, a Caldense é um time da Série D, né? A diferença técnica entre as duas equipes é muito grande, né? O São Paulo tem o Daniel Alves, né, que é um dos melhores laterais do mundo, tem o Juan Fran. O São Paulo ganhou de 2-0 do Água Santa lá, com a mesma equipe que enfrentou a Caldense. Então você vê que é uma equipe amplamente cotada a vencer até a Libertadores esse ano, né, João? Não, aí também não, aí você já exagerou, né? Quando toca no Flamengo, você... Quem vai ganhar tá em outro patamar. Tá em outro patamar, né? Mas de qualquer forma, a Caldense conseguiu esse empate lá, um empate com sabor de derrota, né, Albert? Porque foi assim no último lance da partida, né? Tanto é que o rapaz lá, o Giovani, fez o gol e depois, logo na sequência, o juiz encerrou a partida. Vamos iniciar as matérias do Jornal da Cidade de ontem e de hoje? Vamos lá. Começando com o Jornal da Cidade de ontem, quarta-feira, a manchete é a seguinte: atendimento. DEMAI cria grupo de WhatsApp para atender situações de emergência. O DEMAI criou um grupo de WhatsApp interno, reunindo vários setores ali da autarquia, né, para agilizar os atendimentos em casos de urgência. Então, por exemplo, assim, já teve um caso de urgência que o DEMAI atendeu, foi no final de semana, chuvas fortes ali no Dom Bosco, já se acionou as equipes, uma simples mensagem pelo WhatsApp, de áudio, né, ou uma fotografia, você já mobiliza vários funcionários de uma vez, né? Você não precisa pegar o telefone e fazer ligações individuais, né? Você manda pelo WhatsApp, todo mundo recebe, então agiliza o atendimento. E o pessoal reclama muito em relação ao DEMAI, falta de água, buraco em rua e todo tipo de situação ali que a autarquia tem que enfrentar todo dia. Então, essa ferramenta, por mais que possa parecer simples e comum para todo mundo, é muito importante para agilizar justamente na hora que a pessoa faz a reclamação, né? E lembrando sempre também que o DEMAI mantém o call center dele, é o 0800 lá, e aí a pessoa também pode
fazer as solicitações. Mas, de qualquer forma, esse aqui é uma ferramenta que o DEMAI está usando internamente entre os servidores. Em época digital, acho que o mais importante é o administrador, o diretor, o secretário, trazer as pessoas mais próximo de si através da modernidade que hoje são aí as ferramentas das redes sociais. É importante, nós sabemos do trabalho que é desenvolvido e faz com que as coisas aconteçam mais rápido para a população de uma maneira geral, né, João? A gente tem que parabenizar, esperamos que isso possa ser distribuído para outras áreas da prefeitura, departamentos, e facilitando assim a vida do contribuinte, a vida do munícipe Poços de Caldense em determinadas situações de solicitações de serviço de ambas as autarquias. É que todo mundo hoje em dia tem um telefone celular, né? Com certeza. Então é o que eu disse, você manda uma mensagem de áudio, por exemplo, ali, todo mundo do grupo vai ouvir. Né? Então você agiliza o atendimento, né? E como eu falei, o WhatsApp ele é uma ferramenta que pode parecer comum hoje em dia, né? Todo mundo tem, todo mundo usa, mas dessa forma que causa um impacto na agilidade do atendimento. Sem dúvida. Notícia também importante aqui, Albert, da edição de quarta-feira, aquela jovem, né, que sofreu aquelas críticas lá nas redes sociais por conta do uso ali de uma suposta coleira, que na verdade é uma mochila guia, né? Ela estava com o filho dela ali esperando o Uber, né, o transporte ali por aplicativo, e alguém passou, bateu uma foto, disse assim que ela estava, em vez de tomar conta da criança, no celular, mandando mensagem, qualquer coisa parecida. E não era essa a verdade. Nada disso, né? A moça estava ali com o filho autista, né? Ela usa a mochila guia justamente para o menino não sair correndo, né? E ela estava acionando ali o transporte por aplicativo. E terça-feira, ela foi na Fátima Bernardes, no programa Encontro, foi dar uma entrevista, falar a respeito disso, porque ela foi muito criticada no primeiro momento. Até quando ela, no próprio perfil dela no Facebook, ela e o marido pegaram e escreveram qual que era a realidade dos fatos. Então, isso aqui mostra pra gente assim, que a gente não deve, né, fazer pré-julgamentos nas redes sociais, né? E a gente está cheio de gente nas redes sociais que fazem esse tipo de julgamento. Infelizmente, né, João? E não é só esse caso, né? Já tivemos aí alguns outros casos, se não me engano, alguns anos atrás, quando da instalação das redes sociais, uma cidade praieira aí, e acabaram matando, né, uma pessoa que no final foi provado que não era ela que estava envolvida na magia negra lá contra crianças daquela cidade. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar um cuidado, porque hoje é uma ferramenta muito importante. Nós vimos aí a repercussão que deu. Prefeito, vereador, tirando um carro de cima da plataforma de um guincho. Então, tem que tomar muito cuidado com as coisas que acontecem, porque hoje a população com o celular em mão é uma ferramenta muito poderosa para informações. Para bem e para mal, né? Para bem e para mal também, né? É verdade. Só para a gente encerrar a edição de quarta-feira, duas notícias rápidas aqui que eu vou dizer. Ainda sobre o DEMAI, ele vai divulgar no dia 31 de janeiro agora os aprovados no concurso público, né, realizado no ano passado. Sim. E depois também uma notícia importante aqui, que também não chega a ser novidade, a pesquisa mensal do PROCON em relação aos combustíveis apontou que todos os tipos de combustíveis vendidos em postos, né, gasolina, gasolina aditivada, etanol, diesel e diesel S10, todos aumentaram de preço em relação a dezembro e também em relação a janeiro de 2019, que o PROCON agora também está fazendo comparativo a um ano atrás. João, de todos esses combustíveis que movem o país e movem uma nação, o que eu acho absurdo no Brasil é o diesel. O diesel é um objeto necessário para o transporte de mercadorias, para a necessidade do dia a dia da população. Eu acredito que o diesel no Brasil é muito caro. O restante não, eu acho que está correto o preço mesmo. Mas o diesel teria que ser aí subsidiado pelo governo para tentar minimizar o valor em virtude de ser o principal escoador de produção de um país. E da forma que é quase R$4 um litro de óleo diesel, inviabiliza, e as empresas hoje têm aí as dificuldades, principalmente inerente ao preço do combustível. Você vê, né, Albert, que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Você vê como é que é... Nós não temos estrada de ferro mais, né? Agora que estão retornando devagarzinho. É exatamente isso que eu falo, como é que é mal aproveitado esse escoamento aí da produção, né? Porque o Brasil tem produção aí em todos os pontos do país, em todas as regiões. Então, isso aí que o Albert está dizendo sobre o preço do diesel, que inclusive foi motivo daquela greve dos caminhoneiros, né, em 2018, né? Todo aquele transtorno que aconteceu. Se você tivesse as ferrovias funcionando, né, se elas estivessem operacionais,
o custo talvez das coisas iriam diminuir, minimizar, né? Sim. E o escoamento seria mais rápido até, né? Porque aí Não as tem estradas tráfego. ficariam mais bem Isso. conservadas, você demandaria dúvida. menos recursos para conservação de estradas. Então, assim, é uma série de benefícios, né? É o que o Albert falou, parece que é o governo federal nessa atual gestão aqui do presidente Bolsonaro Você pensando aí a enxergar com outros olhos, né? A gente vê a maior potência do mundo hoje ao lado dos Estados Unidos é a China, né? E a China já percebeu isso há muito tempo, né, Albert? E ela faz ali também o escoamento da produção dela. A China, a exemplo do Brasil, e a China é maior que o Brasil ainda. Com certeza. A China, ela faz esse escoamento, né, através das ferrovias, né? Então eles já perceberam isso aí, né? Que o Brasil, por isso que a China é tão competitiva. Competitiva assim, né? Hoje em virtude dos custos mais baixos, né, João? É isso aí. Quinta-feira? Vamos lá? Edição de hoje do Jornal da Cidade. É um assunto que o Albert mencionou no começo do programa. DEMAI nega que a água que abastece poços tenha alto teor de urânio. João, isso aí está uma briga muito forte nas redes sociais. O ex-prefeito Luiz Antônio Batista, inclusive, fez uma postagem hoje bastante polêmica em relação a isso, em virtude de dizer que o próprio DEMAI, através do seu diretor Paulo César Silva, o Paulinho Corumina, está mentindo em relação a esses números colocados na entrevista coletiva ontem. Nós estamos acompanhando de perto isso, esperamos que o mais breve possível seja solucionado isso. E a gente está aqui preocupado em relação a tudo isso, porque o Luiz Antônio já foi o diretor do DEMAI na gestão do Sebastião Navarro, 89, 92, ele tem um conhecimento profundo daquilo que ele possa realmente estar trazendo de preocupação para a população de Poços de Caldas. O DEMAI não tem hoje, dentro do seu laboratório, meios de fazer com que as coisas tenham um real número do que de urânio tem nas águas. Somente a QNEM e a própria INB têm essas aparelhagens para fazer o levantamento correto e preciso. Eu acho que a Prefeitura de Poços de Caldas, já como você colocou, duas situações preocupantes já no início do ano, que foi lá o transbordo, os vídeos aí do vereador e do prefeito, e agora esse problema da nossa água sendo contaminada pela bacia de Águas Claras lá da INB. É muito preocupante. O Luiz Antônio Batista, eu tenho minhas divergências políticas com ele, desde o início, quando da criação do grupo, em alguns casos que nós criticávamos o prefeito, ele defendia, e hoje ele, muito preocupado com relação a tudo isso, traz a público, trouxe aí dados do IBAMA do ano passado, a própria INB sendo autuada de uma forma onde havia despejo no rio dos produtos que lá compõem essa condição de contaminar as águas, e a gente fica muito preocupado. Esperamos que o senhor Paulo César Silva e o senhor Sérgio Azevedo, num ato mais rápido possível, contrate uma empresa ou pegue justamente a QNEM e a INB para fazer o levantamento das águas do Cipó, porque da forma que está, João, a população pode ser contaminada aí com esses problemas radioativos das águas claras caindo na bacia do Antas e desaguando no Cipó. Fazer uma retrospectiva aí sobre esse assunto. Por que de repente surgiu esse assunto de contaminação de águas que abastecem Poços de Caldas com alto teor de urânio? Quem levantou essa informação num primeiro momento, Albert, foi o Silas Lafayette, lá da Master Web Rádio. Ele levantou toda a informação em relação a essa suposta contaminação. O Silas tem várias fontes, né? Eu conversei com ele ontem, ele me contou a história, ele fez a apuração, conseguiu os documentos do Ministério Público Federal, que entrou com um processo contra a QNEM no ano passado por conta já dessa suposta aí, quantidade de urânio acima do limite tolerável, né, nas águas ali que abastecem o Rio das Antas, né, depois deságua no Cipó, né, na represa do Cipó. O Silas, ele levantou todas as informações. O Silas entrou em contato com o Paulinho Corominas, diretor do DEMAI, pediu para marcar uma reunião com ele para passar o caso. O Paulinho Corominas não respondeu ele, ignorou. O Silas pediu para o William de Oliveira, assessor de comunicação social do DEMAI, responder a algumas perguntas em relação ao caso. O William também não retornou para ele. E aí, a partir do momento que ele percebeu que ele não teria retorno dessas duas fontes ali no DEMAI, tanto o diretor quanto a assessoria de comunicação, na segunda-feira agora, o Silas tornou público o fato, né, através ali do programa dele Boca Boa na Rádio Master Web, né, Master Web Rádio. E aí o assunto veio à tona. Como é que o Luiz Antônio entrou no circuito aí? Ele, como o Albert falou, foi diretor do DEMAI. Ele sabe que ali... Construiu o Cipó na época como prefeito. A represa do Cipó.
O Luiz Antônio tomou conhecimento dos fatos, né, e viu que de fato tinha veracidade, né? E ontem aconteceu uma entrevista coletiva do Paulinho Corominas, diretor do DEMAI, acompanhado da sua equipe técnica, e ele apresentou, Albert, um relatório de 2012. Não pode. Dizendo que não havia contaminação. A gente está em 2020. 8 anos após, né? 2011, se eu não me engano, Albert, a Comissão das Águas da Câmara Municipal de Poços de Caldas, através de uma iniciativa da ex-vereadora Regina Sioff, que criou essa comissão no âmbito do Legislativo, fez uma série de levantamentos a respeito já desse assunto, porque esse assunto não é novo, é antigo, essa contaminação. E no relatório da Comissão das Águas da Câmara Municipal já foi apontado que existia ali um teor de urânio acima do limite tolerável, né? A partir disso, né, começou-se alguns monitoramentos e o DEMAI tem esse estudo aí de 2012 e nesse estudo de 2012 a situação já estava normalizada, né? Só que agora volta à tona o assunto. Por quê? Porque no ano passado, como eu falei aqui no começo da minha fala, o Ministério Público Federal notificou, autuou Sim. que nem a Comissão Nacional de Energia que Nuclear, fiscaliza, né, o INB. Fiscaliza a INB. Então, a gente está falando agora de situações mais próximas, 2019. Então, se fez aquela notificação em 2019, é sinal de que em 2019 estava ocorrendo o vazamento de urânio. Sem né? dúvida. Então, a gente está em 2020 agora, é preocupante. Então, o DEMAI não tem equipamento e tecnologia para fazer o levantamento de radiação em água aqui. Ô João, nós vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de instantes com essa polêmica envolvendo aí o problema das águas lá do Cipó. Retornaremos já já. Aguarde. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e preocupado com esse assunto que está gerando polêmica aí, mais uma polêmica envolvendo a administração pública de Poços de Caldas e pelo que o próprio ex-prefeito Luiz Antônio Batista, que já foi diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, que foi o criador e construiu a represa do Cipó, trazendo aí as informações junto com o Silas Lafayette, e com isso a gente, no primeiro bloco, estávamos falando, né, João? Então é preocupante isso aí, porque o DEMAI não tem os equipamentos necessários para fazer esse levantamento em relação ao que está sendo despejado de urânio na nossa represa, né? Não, o DEMAI não tem tecnologia para fazer esse tipo de levantamento de radiação em água. E até quando será? Ele precisaria contratar uma empresa especializada, ou eu não sei se a ANB ou a que nem tem esse equipamento, eu não sei como é que funcionaria o caso. Eu sei, Albert, que também o monitoramento deve ser permanente. Você não pode esperar 8 anos para depois fazer alguma coisa. O Paulinho Corominas não adianta ele convocar uma entrevista coletiva, dizer assim que é boato, que é maldade. Mas trazer um dado de 2012? Aí ele que está sendo leviano em relação a tudo isso também, né, João? Ele tratou o caso como boato, né? Ele disse ali que o radialista, ele não falou o nome do Silas, mas eu estou dizendo que é o Silas, porque o Silas mesmo falou em público no programa dele. O Silas, eu conheço ele não é um cara leviano, é um cara correto, é um cara honesto, ele não é oportunista e nada disso. Ele é muito sério e ele tem as fontes dele. Sem dúvida. Ele tem as fontes dele para ele conseguir. Para você ter uma base, Albert, o processo tem 200 páginas. Então, é um negócio grande, né, João? É muito grande, tem muita informação. Ele não é uma coisa simples ali que você pega, levanta uma folha e diz ali que, com base num relatório de 2012, não tem vazamento de urânio no Rio Pardo. Ô, João, nós esperamos uma atitude rápida por parte do Executivo Municipal, do senhor Prefeito Municipal, o senhor Sérgio Azevedo. É uma situação muito preocupante, o senhor tem que dar a resposta imediata para a população de Poços de Caldas. Isso que vocês apresentaram ontem, relatórios de 2012, não são
não são e não foram convincentes para nós que estamos aí no dia a dia trazendo as informações para os moradores, os nossos amigos internautas, e a preocupação é muito grande. Então nós esperamos o mais breve possível que a verdade venha à tona, porque traga uma empresa especializada ou contrate a QNEM, a própria INB, para poder fazer o levantamento dessas águas, porque é perigoso. Já tivemos aí situações no passado, não em Poços de Caldas, mas em outras localidades de contaminação de água, e Poços de Caldas não pode ficar atrás disso em relação. Vocês têm que trazer a público a verdade. E a verdade dos fatos, será que a Estrela Galícia já não tinha acesso a esses documentos quando lá da sua ida ir embora de Poços de Caldas desses dados? Eu sei que houve uma reunião com a Estrela Galícia com o prefeito. E aí, seu prefeito, vai trazer a verdade da tona para os munícipes e para nós o porquê da Estrela Galícia foi embora? Eles já tinham esses dados em mãos e vocês estão omitindo da população de Poços de Caldas? Essas são as perguntas que eu deixo aqui para vocês. Essa questão aí da contaminação da água aí, que teria sido motivo da Estrela Galícia não se instalar em Poços de Caldas, é uma teoria da conspiração que circulou muito forte lá em 2018, né, Albert, no segundo semestre. Inclusive foi quando a gente começou a fazer o pautando, né? Sem dúvida. Então, muito se falou, mas era boato, não tem como você comprovar que mas foi agora... realmente esse motivo. Mas agora, diante dessa situação, a gente pensa que pode ter sido de fato o motivo da Estrela Galícia não ter se instalado em Poços de Caldas. E eu levanto uma outra questão ainda, Albert. A atual administração municipal, se isso tivesse sido verdade, ela preferiu ser chamada de incompetente por ter perdido a Estrela Galícia do que revelar a verdade de que a água do rio Pardo, que desemboca ali na represa Rio das Antas. Rio das Antas, que desemboca no Cipó, estaria contaminada. Isso é um crime para a população e para os 170 mil habitantes de Poços de Caldas. Nós vamos levantar, nós vamos comprar essa briga junto com o Silas a respeito disso. Porque se for verdade, terá que ser penalizado criminalmente o senhor prefeito municipal, o senhor vice-prefeito municipal, o diretor do DEMAI atual e o diretor anterior, que é o senhor Antônio Roberto Menezes. Isso é um crime contra o povo de Poços de Caldas, se realmente for verdade. Duas situações ainda em relação a essa questão aqui dessa suposta contaminação. A Rede Globo, através dos programas investigativos dela, já está de olho nessa notícia. Então eles devem vir aqui para Poços de Caldas nos próximos dias para fazer uma reportagem. Se vai sair ou não, eu não sei, mas eu tenho essa informação que a Globo ali pode ser o Profissão Repórter ou o Fantástico, já está de olho nessa pauta e pode ser que a gente tenha essa notícia em nível nacional muito em breve. Outra situação em relação a isso, Albert, eu queria ler alguns trechos aqui da postagem que o Luiz Antônio Batista, o ex-prefeito, fez em relação a esse caso, que eu acho que é muito importante o pessoal tomar conhecimento. Olha lá, ele falou o seguinte: brevemente estaremos apresentando documentos de fatos reais que foram omitidos na coletiva, talvez para continuar iludindo a população dessa cidade que, sem melhores controles feitos pelo DEMAI ou pela INB, corremos sim o risco de estar consumindo água com índices indesejáveis para o consumo humano. O citado diretor, ao lado dos seus assessores técnicos, chegou a afirmar em entrevista à imprensa, de forma mentirosa, que as denúncias feitas foram baseadas em um relatório de 2012, quando, na verdade, foram fatos acontecidos no ano passado, é o que a gente está falando aqui, né? Que resultaram, após a confirmação, em cobrança de multa pelo IBAMA à QNEM, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear. Omitiu que houve fiscalização do Ministério Público Federal, cujos relatórios ensejaram a abertura de uma ação pública civil que ainda corre na Justiça Federal, seção de Poços de Caldas. Olha aí para você ver. É muito preocupante. Pode continuar, vamos lá. Continuar? Quem confirmou foi o Paulinho, segundo o Luiz Antônio. Confirmou que o laboratório do DEMAI não dispõe de equipamentos que possam detectar alto índice de radioatividade e presença de urânio nas águas tratadas. O citado diretor justificou, no entanto, que foi contratado pelo DEMAI um laboratório que mensalmente faz análise nas águas tratadas. Na audiência de ontem, no caso da entrevista coletiva, né, sem maiores explicações, apenas a cópia de um único relatório foi mostrado, esse de 2012, e surpreendentemente confirmando existência da radioatividade e urânio, mas detectado por ele que em níveis aceitáveis. João, tem mais um. Vamos lá. Pode ser um finalzinho aqui, só porque eu acho que é importante a gente destacar isso aqui. Ou seja, confirmou nossas suspeitas que o Ribeirão do Cipó pode sim ter suas águas contaminadas pelos rejeitos DNB, não significando que análises feitas em outro dia, esses índices possam apresentar níveis acima do permitido
para o consumo humano. Conforme afirmei, estarei nos próximos dias mostrando documentos da CNEM que foram ontem omitidos pelo diretor do DEMAI, mas que comprovam contaminação no Rio das Antas e, consequentemente, da represa Bortolã, que tem em suas margens várias residências, clube de lazer, hotel e bares. Só pelas contradições e omissões do diretor Paulinho Coruminas ficam confirmadas terem fundamentos nossa preocupação com a qualidade da água distribuída. Finalmente, solicitaremos oficialmente as cópias, mas desafiamos a publicação dos relatórios mensais emitidos pela empresa contratada, o que daria um mínimo de credibilidade nos esclarecimentos feitos. Nós temos que dar Luiz credibilidade. Antônio Batista, ex-prefeito e ex-diretor do DEMAI. Ao Luiz Antônio Batista, que é aquilo que eu falei, ele já foi diretor lá, prefeito, então nós temos que dar credibilidade. Esperamos, viu, senhor Sérgio Azevedo? Viu, senhor Flávio? Viu, senhor Paulo César Silva? Que vocês tragam a verdade à tona. Porque isso que vocês apresentaram ontem, de 2012, há 8 anos atrás, vocês estão completamente fora de si com relação a esse relatório. Pautando? Vamos ler o pautando agora? Vamos lá. Pautando de quarta-feira, o Partido Novo informou que terá candidatos a prefeito em apenas 4 cidades de Minas Gerais: Poços de Caldas, Belo Horizonte, Araxá e Contagem. Apenas os quatro municípios se classificaram no processo seletivo interno do partido. Juiz de Fora terá apenas chapa para vereadores. Já os recursos financeiros arrecadados pelos núcleos de Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas ficarão reservados para quando tais cidades conseguirem formar diretórios municipais. Em Poços, o pré-candidato do Novo é Frederico Lima, coronel PM da reserva. Boa sorte a eles. Próxima notinha, o Progressistas, que é o ex-PP, mudou de ideia quanto ao pré-candidato a prefeito em outubro. Inicialmente, o partido estava considerando o ex-secretário municipal de Cultura, João Alexandre Moura, como pré-candidato. Como a legenda ainda não bateu o martelo sobre seu papel na eleição majoritária, a preferência passou a ser de nomes que já estavam filiados. Isso porque o João Alexandre ainda não tinha se filiado e estava em dúvida ali. Dessa maneira, o então pré-candidato a vice Marcelo Ribeiro do Vale desponta como uma aposta do partido para a sucessão municipal nesse momento. Então, hoje, 23 de janeiro de 2020, o pré-candidato do Progressistas Márcio Ribeiro do Vale. É o Marcelo Ribeiro do Marcelo Vale. Ribeiro do Vale. Filho do Márcio Ribeiro do Vale, do médico, ex-secretário municipal de saúde que faleceu. Ele faleceu ano passado ou em 2018? Retrasado, né, João? 2018. E vou dizer para você, o nome do Marcelo é um excelente nome, até acredito com mais peso que o do João Alexandre. O João Alexandre fez um bom trabalho na Secretaria de Cultura, fez sim, mas depois mudou para Machado, não tem um vínculo com o Poços de Caldas da forma que deveria ter, e o nome do Marcelo é um nome que desponta aí como um nome novo, e esperamos aí que, se realmente se concretizar, possa aí ser um nome que possa disputar de uma maneira bastante interessante esse ano de 2020 em outubro. É isso aí, é mais um nome aí que está sem dúvida circulando. Repercussão 1. O caso do vídeo do prefeito Sérgio Azevedo liberando o veículo do vereador Mauro Ivan de ser guinchado seguiu repercutindo ontem no caso terça-feira. Além da ampla repercussão negativa nas redes sociais, o caso também repercutiu na imprensa local, regional e nacional. O G1 Sul de Minas destacou o fato da mesma forma que o portal R7 da Record. E a nossa terça-feira já divulgamos aqui, né, João? E nós sabemos que foi muito desagradável o que aconteceu. E, mais uma vez, é aquilo que nós colocamos. Já é o terceiro fato lamentável dessa administração em apenas 23 dias do ano de 2020. A pergunta que não quer calar sobre o vídeo é a seguinte, Albert. Vamos ver se você sabe responder essa aqui. Vamos lá. Por que uma situação gravada no Réveillon só foi revelada 20 dias depois? Boa pergunta, João. Nós estamos aí, inclusive, fazendo uma solicitação nas redes sociais. Parece que existe um outro vídeo em relação a isso, antes da chegada do prefeito, uma alteração por parte dos membros que estavam envolvidos ali, os atores. Estamos aguardando. Parece que existe um outro vídeo, e se realmente for verdade, trará à tona uma outra versão daquilo que foi colocada pelo senhor prefeito. Então vamos aguardar aí, estamos aí aguardando a pessoa nos encaminhar essa parte 2 do vídeo de Poços de Caldas. Vamos ver se eu não estou sabendo. Não. Essa é nova, trouxe para você agora, então, fresquinha. Depois que terminar o programa você me conta. Eu vou te contar. Tá legal. Pautando de quinta-feira, Albert, reunião de diretório. O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores está convocando membros do diretório, filiados e simpatizantes para a reunião ordinária nesse domingo, às 9 da manhã, na Rua Canadá 22, no Jardim Quisizano, para debater a divulgação do ato dos 40 anos do PT, apresentação da situação financeira do partido, apresentação do calendário semestral, análise de conjuntura local e o programa petista para 2020. Lembrando que o advogado jornalista Lucas Rafael Chianello já se apresentou como pré-candidato do PT. Boa sorte para eles, uma boa reunião e que possam fazer aí uma análise de tudo que acontece em relação ao Partido dos Trabalhadores em nível nacional, estadual e até mesmo local.
Já no sábado, na Companhia Bela de Artes, o Cidadania, o partido, né, que é o partido que era o PPS, né, agora eles chamam Cidadania. Realiza encontro sul-mineiro do partido denominado Diálogos de Cidadania e Políticas Públicas, que será aberto ao público. Com ampla programação, o evento reunirá especialistas e autoridades para debater questões contemporâneas sobre política e cidadania, incluindo os desafios da democracia, participação de mulheres e jovens na política, atuação legislativa nas eleições. É uma iniciativa legal essa. Bacana, aí, né, sem dúvida. Você fazer aí um ciclo de palestras gratuitos, né, para discutir isso aí, os rumos que a cidade deve sem tomar. Dúvida. Importante, aí uma das pré-candidatas do partido, inclusive hoje eu vi na internet, a Iula Merola, né? Postou no perfil dela. Postou no perfil dela, o presidente né? ligou para você dias atrás, dizendo que não era ela, mas ela hoje colocou. Então a gente fica na dúvida, né, João? Porque fala uma coisa, escreve outra, liga, fala outra. Deu entrevista no site nacional. Nacional dizendo que era ela. Se anunciando como pré-candidato. Então o Lucas, que é o presidente, deve ter ficado havendo aviso aí com relação a isso. O Lucas tinha me falado que nesse encontro que eu acabei de destacar, vai se conversar a respeito dessa situação, né? Porque ele alegou assim que tem outros nomes. Na verdade, eu acho que eles ficaram assustados com a repercussão, né? Do nome dela ter sido anunciado, né? E eles quiseram dar uma segurada. Mais uma servidora, mais uma funcionária de carreira da prefeitura? Acho que a população vai ter que analisar bem isso aí. Eu né? acho que já chega o Sérgio, né? O corporativismo ali não funciona, não. Não funciona muito, não. Próximo Nada contra a Iula, uma pessoa excelente, uma boa farmacêutica, faz um belíssimo trabalho na prefeitura, mas acredito que esse perfil de ser mais um servidor de carreira, eu acho que a população vai repensar, porque o Sérgio tem dado muitas caneladas. É isso aí. Agora, um outro assunto aí que promete render muita polêmica, Albert. Trailer Zoom. Você já está por dentro do assunto. Com certeza. A prefeitura está com uma previsão de utilizar R$435 mil do Fundo de Defesa do Patrimônio Histórico para fazer o restauro e conservação. E restauro e conservação está entre aspas, porque foi como a prefeitura se referiu a esse projeto. Da chamada Alameda de Lanches, ao lado do Palace Cassino e do Palace Hotel. Mesmo que outros locais que de fato são tombados pelo patrimônio histórico precisem muito mais do uso de tais recursos. Vou citar só um caso emblemático, Recanto Japonês. Estação centenária da ferrovia da Mogiana. Mas aí a sequência que a gente vai repercutir isso aqui, segundo consta, a estação da Mogiana eles não usam o dinheiro lá porque não é do município, é federal. Então, segundo uma sempre recomendação... tem uma desculpa, né, João? Mas é uma recomendação do Ministério Público. Diz assim que não se pode usar dinheiro do município para coisas federais, particulares e de outros âmbitos. João, enfim, Alameda do Lanche não, Passarela do Bacon, aquilo ali é uma vergonha. Já passou da hora de um prefeito de pulso de encerrar aquilo ali e trazer a realidade daquele jardim maravilhoso. Eu acho que as pessoas que estão ali compraram, mas é aquilo, né, João? Faz concorrência com as lanchonetes que pagam aluguel, que tem que pagar imposto, e ali os impostos são zero, usa-se o espaço público para ganhar dinheiro, já passou da hora de mudar o perfil daquilo ali. Agora, fazer do jeito que eles estão querendo fazer, revitalizar e depois criar novamente, me poupe, né, Sérgio? Não dá para acreditar nisso, mais uma vez, o que vocês estão querendo fazer, e vai ser mais uma polêmica do seu governo. Tem uma lei municipal de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira que proíbe a realização de eventos de food truck em Poços de Caldas. Eles só são permitidos entre os dias 15 e 31 de julho, durante a realização da Julho Fest, Sim. sob o pretexto de que pratica uma concorrência desleal em relação ao comércio de Poços. Os trailers de lanche, eles praticam uma concorrência desleal o ano inteiro. Sem dúvida. Porque eles utilizam espaços nobres, não pagam nada, pagam um valor irrisório perante aluguéis aí que a gente sabe que existem num ponto comercial estabelecido, né, Albert? E não estão aí concorrendo com o comércio, e aí? Vamos aguardar, né, João? Vai ser aí assunto para as próximas programas nossos e traremos aqui mais informações para os nossos internautas. Né? Só para a gente concluir aqui rapidinho essa questão dos trailers. A questão, no entanto, não é tão simples assim, já que atualmente o local funciona sob concessão à iniciativa privada. Em 2018, o Ministério Público já havia alertado em audiência pública na Câmara Municipal que a Prefeitura não pode dar dinheiro para bens federais e particulares, em alusão a uma eventual revitalização da estação FEPASA Mogiana. Já uma ata do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, o CONDEFAT, diz que o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA, já recebeu um estudo preliminar sobre a revitalização da Alameda de Lanches, mas que ainda precisa receber o projeto executivo para fazer a aprovação. Criaram uma celeuma danada com outros feirantes ali que trabalham todos os dias, de sol a sol, de chuva a chuva, e queria ver se o Flávio teria o mesmo peito
para assumir essa responsabilidade junto com o Sérgio para encerrar as atividades ali. Nada contra o pessoal que tem os trailers, mas eu acho que infelizmente já deu, né? Ali, Albert, não é que ninguém quer mais que o pessoal faça sanduíche, não é isso não. Eu acho que deve conseguir um local mais adequado. Né? Talvez a prefeitura faça aí algum outro tipo de estudo. Um burgódromo, né? Vamos dizer assim. Né? Alguma coisa nesse sentido, mas desloque o pessoal, porque mas ali, não ali, né? Ali é um espaço nobre do município. Sem né, dúvida. Ali o fluxo de turistas é muito grande, então a gente vê ali imagens, inclusive lá que circularam no seu grupo, lá o post hoje de manhã, tinha ali uma sujeira, né? Ratos atrás dos trailers, uma quantidade a gente não sabe, enorme de sujeira, né? Entendeu? Muito sujeira. Depõe contra a imagem da cidade. Aí, evidentemente que não é culpa do trailer de lanche, com né? certeza. É culpa ali do pessoal que às vezes vai consumir jogando, também. Né? Você consome o lanche, joga no chão, joga papelzinho no chão, lata de refrigerante, canudinho. Então, o povo é mais porco, né? Não é o lugar, ali não é o lugar ideal, Albert. Não é o lugar ideal. Chegamos ao final do programa, João. Suas considerações finais? Eu vou ser bem breve aqui, porque a gente falou demais hoje, né, Albert? Esse assunto das águas aí consumiu aí um pouquinho mais de tempo, né? Mas de qualquer forma, semana que vem a gente está de volta aqui, a partir das 8 horas da noite, eu e o Albert repercutindo os principais fatos que aconteceram em Poços de Caldas e também as notinhas dos bastidores políticos. Lembrando que a Coluna Pautana circula todo dia no Jornal da Cidade. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado e até terça-feira, se Deus quiser, com mais um Pautando, a versão online da Coluna de Bastidores do Jornal da Cidade.